Olá, gente, a paz, tudo bem? Eu e Thaís viemos aqui e nós decidimos agora, com essa semana que está chegando aí, da Semana dos Namorados, né, o Dia dos Namorados, fazer uma série de vídeos para você, para edificar a sua vida, edificar a vida dos casais, né, e falarmos um pouco sobre relacionamento. Então serão 7 vídeos, esse é o primeiro. E nesse primeiro vídeo nós decidimos falar sobre um assunto que é muito importante, que é a base de todo relacionamento, principalmente a base do casamento, que é a rendição a Deus. Exatamente. E a palavra, ela é incrível. A palavra de Deus, ela sempre nos dá direcionamento em todas as áreas. E uma passagem que a gente queria partilhar está em Provérbios, capítulo 16, verso 3. Confia ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Inclusive, gente, nos nossos relacionamentos. O nosso relacionamento de casal, ele tem que ser consagrado ao Senhor. Render a Ele tudo isso. E quando nós rendemos a Deus o nosso relacionamento, colocando Jesus como o esteio, como a coluna vertebral do casamento, tudo flui de uma forma muito natural e maravilhosa dentro da vontade de Deus. Verdade. E eu e Vinícius, a gente tem tido frutos desse relacionamento como se fosse uma trindade, né? Eu, Vinícius e Deus, sempre. Isso foi muito importante para nos sustentar nos momentos mais difíceis e continua sendo importante também nos momentos de alegria. A gente sempre lembra que Jesus está conosco. E por que rendição? Porque quando eu me rendo ao Espírito Santo, o Espírito Santo ele fala comigo. Quando o Vinícius se rende ao Espírito Santo, o Espírito Santo fala com ele aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser ajustado. Então isso até me poupa, né, de estar às vezes conversando com ele sobre assuntos que o próprio Deus já falou com ele, tá? E isso é muito bom, gente, tem edificado muito. Eu acredito que o nosso casamento ele é bem sucedido, ele é cheio de alegria, a gente desfruta da forma como a gente desfruta, porque o Espírito Santo está nos conduzindo. Para mim não existe outra forma de ter um relacionamento feliz, saudável, se Jesus não for a base ali, o alicerce mesmo. E a gente pode até compartilhar, né, amor, algumas experiências que a gente teve com relação a isso. Mas antes de a gente falar isso, eu gostaria você falando, eu lembrei de um vídeo que eu vi esses dias, que o relacionamento do casal tem que ser um triângulo, né? No caso, um triângulo, né? Eu vou ver se eu consigo fazer com a mão mais ou menos assim. E um triângulo tem 3 pontas, né? Uma ponta é a esposa, a outra ponta é o marido e a outra ponta é Deus. E aí o que acontece? A grande importância é o seguinte: quanto mais próximo eu estiver de Deus, o triângulo diminui. Eu vou estar mais próximo do meu cônjuge. Isso. Quanto mais próximo do meu cônjuge eu estiver, mais próximo de Deus eu vou estar. Então por isso que existe esse vínculo das três pontas do triângulo. Então é muito importante essa conexão com Deus do casal individualmente e também como casal. E o relacionamento um com o outro. Quanto mais esse relacionamento se estreita, tanto de Deus quanto do cônjuge, melhor será o casamento dentro da vontade de Deus. Mais ele será aquele que vai conduzir aquele relacionamento. Verdade. E o Senhor vai polindo a gente, o Senhor vai nos dando sabedoria para falar, entendimento, e nós vamos falar sobre vários tópicos onde vamos retornar ao auxílio do Espírito Santo. Mas teve um momento que nós passamos juntos que foi bem clara a presença de Deus assim conduzindo. Eu lembro de ter compartilhado com Vinícius algumas dificuldades que eu estava enxergando no nosso casamento, no comportamento dele, e ele não gostou muito quando eu falei, chateou um pouco, e ele foi buscar ouvir Deus. E o Senhor confirmou aquilo que eu tinha dito para ele. O Senhor mostrou, revelou ao coração dele. E, gente, não existe nada melhor do que o Espírito Santo que nos convence da verdade. Ele é a melhor pessoa para convencer alguém. Às vezes eu não consigo convencer o Vinícius e ele não consegue me convencer. Mas quando o Espírito Santo fala, a gente se rende. Por isso, a importância de um coração rendido. Quer falar sobre esse evento? Quero. Esse evento eu vou falar na prática que houve. Eu não lembro o que a Thaís falou, sei que fiquei bravo. Aí nessa época eu fiquei bravo e eu gosto de quando eu tô meio assim
estressado. É difícil, tá, gente, eu ficar estressado. Mas quando eu tô assim, cheio de coisa na minha cabeça, eu gosto de pegar a bicicleta e sumir, né? Aí, nesse dia ela falou, mas ela falou com amor, ela não me agrediu, não falou de forma agressiva, nada. Mas o que ela falou não me agradou. Eu peguei a bicicleta e saí. E eu parei numa praia que tem aqui em João Pessoa, deixei a bike lá e fiquei murmurando. O que é murmurar, gente? Não é só você falar, é você ficar por dentro, ficando remoendo as coisas, né? E eu remoendo, falar, nada a ver, cara, o que ela tá falando, não sei o que, nada a ver, viagem, tanto preocupado com essas coisas, não sei o que, sabe? Ficando falando, remoendo. E de repente, gente, eu tava falando, remoendo, murmurando, e eu parei por 1 minuto e falei assim, Espírito Santo, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Ele só falou no meu coração, ela tá certa. E aí o Vinição botou o rabinho entre as pernas, montei na bike, voltei para casa, sentei com ela, falou, amor, você tem razão, me perdoa, vamos recomeçar. Acabou, gente. Agora, o grande problema que a gente vê assim, resolveu a questão no mesmo dia, né? O Vinícius, ele se rendeu ao Espírito Santo, ele teve a humildade, a sabedoria de se render, ouvir a voz do Espírito Santo. Porque às vezes, amor, o Espírito Santo está falando conosco e o orgulho fala mais alto. Exatamente, aí que esse ponto que eu ia tocar. Às vezes você tem vozes dentro de você que estão falando mais alto que a voz do Espírito. E detalhe, para você ouvir a voz do Espírito, você tem que calar as vozes, né? Então por um momento você tem que parar e falar, Espírito Santo, eu quero ouvir a sua voz. E aquela voz que vem no teu coração é a dele, né? Às vezes a gente fica falando, que voz é essa? É a dele. Você silenciou para ouvi-lo, né? Então o grande problema é esse, é o orgulho e a pessoa achar, não, porque a minha opinião é essa, esse é o meu conceito sobre isso, e bater o pé. Aí o que acontece? O casal não resolve aquela situação e vai tendo um acúmulo de problemas desse nível, às vezes picuinhas que vão juntando, e quando explode, às vezes pode explodir até para um divórcio, que a gente já vê por aí, né? A quantidade de divórcios que nós vemos hoje justamente por isso, né? Verdade. Por coisas mínimas mal resolvidas, né? Isso aí foi um episódio muito importante. Então é muito importante a gente ter essa conexão com Deus do casal. A minha conexão pessoal, a conexão pessoal de Thaís e a conexão nós dois juntos. Porque eu tenho meus momentos com Deus, Thaís tem os momentos dela, mas nós temos os momentos quando nós dois estamos com Deus, né? Verdade, a gente precisa disso, de compartilhar exatamente a palavra. E nós vamos falar um pouco disso também quando nos vídeos à frente, quando a gente estiver falando sobre a função do marido e a função da esposa, tá? E o marido, ele tem essa função de estar edificando a vida da esposa, de estar trazendo mesmo Deus para sua casa e como cabeça gerenciando isso daí. Exatamente. Né? Mas vamos ter outros vídeos. Eu sugiro para você que pegue o seu caderninho, anote, porque o que você ouve você acaba esquecendo, mas o que você anota fica mais na sua mente e depois você pode recorrer a essas anotações. E gente, casamento é um assunto extremamente importante. É uma instituição criada por Deus, nós vamos falar sobre isso também, e precisa da nossa atenção, porque o inimigo, ele trabalha assim contra as famílias, contra o casamento, na destruição, ele age na mente das pessoas para tentar desfazer os planos que Deus tem para aquela vida, para aquela família. Então, vamos vigiar, vamos estar atentos, né? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina isso, a estar atento, vigiando em todo momento, tá? Então é isso, renda-se ao Espírito Santo. Tenha momentos de adorar a Deus com seu cônjuge. Isso também é intimidade, né, amor? A gente vê que a gente tem intimidade porque o Vinícius não tem vergonha de orar na minha frente, de levantar a mão, de deitar no chão. Ele tem essa liberdade e eu também tenho liberdade. A gente não tem vergonha de fazer isso na frente um do outro e de adorar a Deus mesmo. Então, agora mesmo eu tô sentindo a presença do Senhor aqui, eu tô sentindo que Ele tá feliz de nos ver aqui com você, compartilhando e com o intuito de abençoar a sua vida, tá? Então, que a pessoa do Espírito Santo seja essa trindade aí no seu casamento. Você, seu cônjuge, e Deus e o Espírito Santo. Não esqueça desse triângulo. Jesus. Se for possível, desenhe esse triângulo. Isso. Coloque o nome da sua esposa, do seu marido, o seu nome e o nome de Jesus. Amém. E esse é só o primeiro vídeo, tem muita coisa importante ainda que a gente vai falar, então fica conosco
E até mais. Beijo.